Mensagem do céu. Queridos, a Ruach HaKodesh ministrou muitas coisas nesse tempo na minha vida e eu gostaria de trazer, foram tantas coisas ministradas na minha vida essa semana que eu tenho muitas mensagens para estar trazendo, mas eu gostaria muito de começar trazendo uma mensagem que me impactou também, todas elas, mas o fato de nós rotularmos, não é? Nós temos o hábito de rotular, não é? Então, se você vai no mercado e vai comprar alguma coisa, eu me lembro uma mensagem que eu vi da nossa querida Joyce Meyer, que ela dizia que ela andava quilômetros para comprar as latas em promoções, em latas, e ela nunca sabia o que estava comprando, porque essas latas em promoções, elas não tinham rótulos, né? Então eram latas que tinham perdido o rótulo e ficava tudo numa gôndola, e ela disse que ela andava quilômetros para ir até para essa economia, que era um espírito de miséria que ela carregava consigo mesma, não é? Mas o que me chamou a atenção foi justamente essa parte dos rótulos, porque era o que o Eterno estava tratando comigo, e ela disse que quando ela levava as latas, ela tinha que adivinhar o que estava dentro da lata, né? Então, dependendo do que ela estava comprando, ela tinha uma noção do que ela estava levando ali. Mas é claro, você que está comprando uma lata, você não sabe o que tem dentro, né? Sem o rótulo. Então, o rótulo traz uma identidade daquilo que nós vamos adquirir. Você, principalmente, imagina, você vai comprar uma lata de ervilha, uma lata de milho, uma lata de seleta de legumes. Vamos supor que não tenha rótulo. O que você está levando, né? Você não tem como saber de fato o que você está levando se você não tiver o rótulo, né? Assim, imagina os produtos. Quem vai comprar aí um produto no caso um shampoo, um condicionador ou um sabão para roupas, um lava-roupas, como é que você sabe o que você está levando? Se você está levando um sabão ou se você está levando um amaciante? Se você está levando o shampoo ou se você está levando o condicionador, né? Então, não sabemos, nós dependemos desses rótulos como identidade visual. Isso não é errado, o problema é quando nós começamos a fazer isso com pessoas. Nós começamos a rotular pessoas, não é? Então, eu tive um caso de uma pessoa, ele teve um problema na sua juventude, ele era alcoólatra e ele acabou cometendo muitas coisas erradas com a sua família. Um exemplo clássico disso, acredito que se você assistiu um filme que trata, não que eu concorde com o filme, né? Acho que o nome do filme é Imagine. Não que eu concorde, tá, queridos? Não que eu concorde com o que foi feito. Eu acredito que o autor poderia ter narrado a sua história de uma maneira diferente, não é? Então, o que ocorre? Na verdade, é aquela história que quem dá o tapa pode esquecer, mas quem levou o tapa jamais. E o que acontece que é quando a pessoa ela foi ferida de alguma maneira e ela rotula. Eu fui ferida, então eu vou rotular, não é? Então, o caso clássico dessa pessoa que eu conheci, ele teve problema com o alcoolismo, problema seríssimo com o alcoolismo, e ele fez coisas muito erradas. Ele fez coisas muito erradas com a sua família. Ele foi uma pessoa violenta, ele foi uma pessoa que agiu com insanidade, mas ele mudou, ele se converteu, não é? E o que acontece? Aquele rótulo do bêbado permaneceu sobre a vida dele. Ou seja, agora não mais o rótulo do bêbado, porque ele não bebia mais, mas o rótulo da consequência do bêbado. Não é? Qual foi a consequência do que ele fez na vida de outras pessoas quando ele bebia? E aí o que acontece? É muito difícil para uma pessoa se levantar. Eu conheci uma pessoa que ele tinha sido presidiário, não importa se justo ou injustamente, porque no caso dele eu acredito piamente na inocência dele, e principalmente o processo teve vários vieses contraditórios, não é? E o que aconteceu? Essa pessoa pagou a pena, ele pagou a pena dele, mas permaneceu no seu histórico que ele era um rotulado.
rotulado ex-presidiário. Ele era um rotulado ex-presidiário. Então a vida deste homem foi marcada por vários nãos, porque ninguém queria saber o que aconteceu com ele. Simplesmente ele era um ex-presidiário. Pessoas como Clint Eastwood, que foi um ex-presidiário, né, e se tornou uma pessoa influente, inclusive não somente como ator, mas também como diretor, para poder passar suas próprias ideias para outras pessoas, não é? Mas não é uma coisa comum você encontrar pessoas que foram rotuladas socialmente e que elas consigam se levantar. Mas o problema é quando nós, além de como se não fosse suficiente, nós não agimos assim com relação à vida das outras pessoas, mas nós nos rotulamos também, nós nos auto-rotulamos, ou seja, nós começamos a tomar determinadas coisas e imputar rótulos na nossa vida. Nós imputamos rótulos: olha, eu não consigo, eu não sirvo, eu não tenho como fazer, eu não tenho como seguir, eu não vou dar, olha, eu não consigo perdoar, eu não consigo, e nós vamos colocando vários rótulos na nossa própria vida. Então, o tema dessa mensagem, rótulos, e realmente os rótulos são muito bons. Quando você vai colocar lá no freezer, então você fez lá a sua sopinha, ou você fez lá o seu alimento, e você coloca a data lá, não é? Uma das minhas filhas é expert em fazer isso. Então tudo que é colocado no freezer é rotulado. Qual a data que foi feito e qual a data que nós, no caso, colocamos no freezer. Então, para não podermos deixar nenhum alimento passar do período que é necessário, então é ótimo, a gente abre o freezer e nós pegamos os rótulos que estão ali, quanto tempo, o que tem dentro, porque além de tudo, quando você congela algo, como é que você vai saber o que tem lá dentro? Se é um purê de mandioquinha, né, batata baroa, ou se é uma sopa, ou se é um feijão, não é? Que minha irmã me ensinou a colocar cúrcuma em tudo, né, queridos? Betinha, beijo no seu coração. Me ajudou muito as minhas dores articulares, não é? A minha irmã, além de tudo, me ajuda nas minhas dores articulares. Olha que bênção, não é? Então, queridos, como que você vê tudo ali quando você olha? Como que você vai saber o que tem dentro do potinho se você não escrever, não é? Depois de congelado, como é que você vai saber o que você congelou lá dentro? Se era carne ou se era peixe? Como é que você vai saber o que está lá dentro? Não é verdade? Então, os rótulos, eles são extremamente importantes para coisas, mas eles são péssimos quando se trata de pessoas. Isso sejam outras pessoas que, por exemplo, o caso dessa pessoa que eu conheço, ele já pagou a pena dele, ele já cumpriu, ele foi detido, eu creio que injustamente, eu particularmente creio que injustamente, mas posteriormente hoje ele tem de carregar na sua estrutura de vida dizendo que ele é um ex-presidiário de uma coisa que aconteceu há tantos anos atrás, mas ele carrega isso no seu histórico. E nós vemos pessoas, pregadores, pessoas que saíram de uma situação criminal, pessoas que saíram de uma situação da onde eles foram rotulados, foram condenados, cumpriram sua pena, mas essas pessoas não conseguem mais ser livres. Elas não conseguem mais ser livres por causa dos rótulos. Os rótulos. Então, aquele homem alcoólatra, ele tem de enfrentar agora as consequências daquilo que ele fez. Não importa se ele pediu perdão, não é? Se for feito um filme sobre ele, o filme vai vender, queridos. O filme vai vender, porque o filme que trata dessas questões, onde alguém foi vítima de alguma maneira, esse filme vai vender. Mas ninguém vai fazer um filme de que aquele homem também foi uma vítima do sistema, não é? Não estou justificando ninguém que tenha se envolvido com qualquer substância que trouxe algum vício sobre a sua vida, não é isso. Mas existe um grande protagonista envolto por trás de todas essas situações, orquestrando a destruição das famílias, orquestrando a destruição dos lares, orquestrando os traumas sobre os filhos, e esse grande orquestrador, ele não aparece em nenhum sistema criminal, não é? A Satã não é responsabilizado pela maneira que ele conduz essa terra, esse mundo, como um príncipe regente.
Não é? Não estou dizendo que a pessoa que se permitiu se viciar, que se permitiu entrar num pecado, no qualquer pecado, seja pecado de pornografia, pecado de falar mal dos outros, pecados ligados à substância alucinógena, não importa, não importa. Nós abrimos portas na nossa vida que não deveriam ser. Eu sempre falo isso para vocês, queridos. Eu sinto que a nossa vida, não estou parafraseando os Beatles, mas eu sinto que a nossa vida é como se nós estivéssemos em um grande submarino amarelo, não é? E se nós abrirmos as escotilhas, se nós tentarmos abrir as portas desse submarino, com certeza nós vamos morrer afogados. Nós não vamos ter como fechar posteriormente a violência das águas entrando dentro desse submarino. Então, queridos, o que ocorre quando nós olhamos para uma pessoa? Imagina, eu vou pegar agora quem não pecou, não é? Quem não errou, quem não agiu em algum momento da sua vida de um modo errado. Eu vou pegar lá aquela pessoa lá, vamos supor, a pessoa tomou um terreno que era de outra pessoa, não é? Então eu vou dizer lá, olha, essa pessoa aqui é um ladrão, é uma pessoa que ficou lá morando não sei quantos anos, caiu o capião e tomou a terra de alguém, ou o que quer que seja, não é? Queridos, não compete a nós, nenhum tipo de rótulo, nenhum tipo de coisa com relação a quem quer que seja. Com quem quer que seja. Nós estamos num período de muitos julgamentos, onde as pessoas vão tomar, o nome da coisa é partido, pessoas vão tomar partido, e o único partido que eu posso tomar, porque partido não é separado, é do reino dos céus. Esse é o separado que eu posso tomar realmente como referência, e que eu não vou me decepcionar com o líder. Eu não vou me decepcionar nunca com o Eterno. Eu nunca vou me decepcionar com aquele que o representa, Mashiach Yeshua. Eu nunca vou me decepcionar com a ação da Ruach HaKodesh. Mas, queridos, tirando isto, você vai se decepcionar lamentavelmente. Eu não estou profetizando, mas você vai se decepcionar com qualquer pessoa. Vamos lá, queridos, vamos lá. A pessoa começa a ouvir uma mensagem de uma pessoa. A pessoa lá, uma bênção. Ouviu a primeira mensagem, uma bênção. Aí você ouve a segunda mensagem, uma bênção. Ouve a terceira mensagem, a pessoa começa a falar mal de Melech Davi, começa a falar mal de Yaakov, começa a falar mal de todo mundo. Queridos, eu estou ouvindo a mensagem, olha, e quando eu começo a ouvir a mensagem, a Ruach começa a me lembrar de textos bíblicos, e está falando de Yaakov, que Yaakov era isso, era aquilo outro, e eu estou ouvindo a Ruach me dizer, eu amei Yaakov, mas eu odiei Esav. E ali eu não consigo mais ouvir a mensagem, queridos. Aí eu vou ouvir sobre Melech Davi, falar dos pecados rotulados sobre Melech Davi. Quantos adultérios Melech Davi cometeu? Hein, queridos do meu coração? Quantas vezes você olhou para alguém com intenção ou sem intenção, vamos dizer assim, deliberada, que você teve de pedir perdão ao Eterno? Será que se eu colocar o Melech Davi junto com você, sentados no julgamento do Altíssimo, quem será que o Eterno vai olhar e dizer? É claro, se você pediu perdão, você não tem mais pecado, o Eterno pulverizou os seus pecados, vai, não peque mais. Mas quantas pessoas, queridos, eu conheci uma pessoa amada, querida, não é? E ela tinha pensamentos impuros com relação à vida do esposo de uma outra pessoa. Na verdade, o pensamento não era bem um pensamento impuro, ela achava que a esposa da pessoa ia morrer e ela ia se tornar a esposa da pessoa. Meu querido, minha querida, que loucura é essa? Que coisa doida é essa? Não cobiçarás o que é do teu próximo. Então, amados, essa questão de rotular, amados, eu tenho muito temor quando eu falo de alguém que é do Eterno. Melech Davi, eu não estive no lugar dele. O preço elevadíssimo que foi pago, queridos, é um homem segundo o coração de Hashem. E eu vou falar mal deste homem porque é interessante para a minha pregação que eu traga algo de impacto para você rir da vida de um homem santo. Eu não vou negligenciar que Moshe cometeu um assassinato. Ele cometeu um assassinato, ficou 40 anos inutilizado para a obra, até que morreu Faraó, e aí aquele homem que queria matá-lo, e o Eterno vem e faz um convite a ele com 80 anos de idade. Queridos, ele já tinha pago. Humanamente, vamos dizer assim, não tem como você pagar espiritualmente pelo sangue derramado de ninguém.
Mas será que o Eterno não sabe quem Ele chamou para trabalhar com Ele? Será que o Eterno... Outra coisa, queridos, quando eu falo de uma mensagem que me trouxe algo negativo, queridos, todos nós vamos nos decepcionar com alguma coisa que nós... Se você se deixar levar, porque quantas vezes eu estou ouvindo, eu tenho a pessoa que me trouxe para o conhecimento de Mashiach e Yeshua, e às vezes eu ouço umas mensagens que eu falo, meu Senhor, de onde que saiu isso? Isso aí com certeza não é consoante a tua Ruach HaKodesh, ou ele não estava bem, ou não sei o que, eu oro por ele, e daqui a pouco ele está pregando bem novamente. Eu não vou deixar as minhas origens, eu não vou deixar de honrar as pessoas que fizeram parte da minha vida, nunca, jamais. O Eterno sabe do que eu estou dizendo. E aí o que acontece, queridos? Nós passamos a rotular todo mundo, este não me serve, aquele não me serve, aquele não me serve, e a base de tudo isso se centra naquilo que você vai dizer, eu não me sirvo, eu não me sirvo. É fatal que você vai começar a achar que o Eterno não vai te perdoar, porque o Eterno não está feliz com você. Aliás, o Eterno está bravo com você, o Eterno está irritado com você. Rótulos que você está se colocando por causa que você está acostumado a rotular todo mundo. Pelo amor do Todo-Poderoso, queridos, cuidado com essa questão dos rótulos, daquilo que você não tem conhecimento nem sobre a sua própria vida. Judeus Messiânicos, nós estudamos isso, 4 de 12 e 13, porque a palavra do Eterno é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes todas as coisas estão nuas e patente aos olhos daquele com quem nós temos de tratar ou de prestar contas, em outras versões. Queridos, é importante você ter entendimento de colocar, Hashem, eu quero ver essa pessoa com os teus olhos. Eu passei por uma situação muito opressora há pouco tempo atrás, e aquilo começou a me fazer mal, e eu comecei a ter maus pensamentos. Não era uma prática minha ter esse tipo de pensamento, mas eu comecei a ter um posicionamento interior negativo, não era o que o Eterno esperava de mim. E aí o que aconteceu? A Ruach começou a ministrar, você não sabe o que essa pessoa está vivendo, você não sabe a opressão espiritual, opressão química, entre outras opressões, você está julgando o mal que você está sofrendo, e você está deixando de cumprir a função pela qual você foi chamada para existir sobre a terra dos viventes. E a minha função, além de trazer a palavra do Eterno, é de intercessora, queridos. É de ser intercessora das vidas. E aquilo foi abrandando o meu espírito, foi limpando a minha alma. Era como uma água descida do trono de Hashem. A água da vida foi me lavando, e eu comecei realmente a ter um espírito de misericórdia. De que vai trazer de benefício para o reino dos céus alguém que esteja te fazendo mal, essa pessoa ser lançada no Sheol. A maior vingança contra o inferno que nós temos, queridos, é se as vidas forem salvas. Queridos, cuidado com os rótulos. Olha, nós estamos estudando o livro de Iov. Amados do meu coração, lembre-se, Iov 1:1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Iov, Jó, e esse homem era íntegro, reto perante o Eterno, e desviava-se do mal. Esses são os títulos e não rótulos que Iov tinha. Mas para os amigos que estavam vendo o sofrimento dele, esses amigos trouxeram vários rótulos sobre a vida de Iov. Que ele era um ladrão, que ele era um prevaricador, que ele era um usurpador, que ele tomava as terras dos outros, entre outros tantos atrativos que colocaram na mente daqueles homens um mal, porque não suportaram ver a dor e o sofrimento que Iov estava vivendo, e sem culpá-lo. Ele tinha de culpá-lo. Nós não conhecemos a dor dos outros, e muitas vezes nós não conhecemos a nossa própria dor, queridos. Nós não temos uma atuação de chegar ao Eterno e falar: Senhor, olha, eu estou entristecido. Como é que você sabe se a tua tristeza é causada pelo que você viveu, ou se a tua tristeza é a própria Ruach de Hashem, que está te querendo chamar para mais perto, chamar para um tempo de intercessão, chamar para um tempo de oração, chamar para um tempo novo na vida? Como é que você sabe aquilo que está movendo a sua vida se você não buscar o Eterno? Nós não nos conhecemos, queridos.
Iov queria encontrar com o Eterno de todo jeito. Ele queria falar com ele. Ele queria saber o que tinha acontecido. Amados, aonde reside a rotulação? Na ausência de amor. A ausência de amor, lamentavelmente, ela traz esses rótulos. Se você pegar 1 Coríntios 13, 4 a 7, diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, o amor não se vangloria, o amor não tem orgulho, ele não maltrata ninguém, não procura seus próprios interesses, não se ira com facilidade, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E queridos, eu digo a vocês, uma das coisas principais da nossa vida, que tem trazido esse problema de rotulação externa, e é porque nós estamos deixando o eterno, que é amor. Nós estamos deixando o eterno, que é amor. Nós estamos nos tornando pessoas completamente, como eu vou dizer a vocês, tudo nos incomoda, tudo nos traz, olha, por que aquela pessoa faz aquilo? Olha, por que nem essas pessoas que eu vi, queridos, são homens e mulheres do Eterno? Por que eles falam mal das pessoas que o Eterno fala bem? Eu não faço a menor ideia, queridos, mas eu não quero julgá-los. Eu não vou jogar fora todo o trabalho que o Eterno está fazendo por meio dessas vidas, a comparar com uma mal mensagem. Na hora que eu ouço alguém falar mal de Jacob, ou alguém falar mal de Melech Davi, ou alguém falar alguma coisa que a Ruach HaKodesh já ministrou nossos espíritos dentro da palavra, que aquilo não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Nem por isso eu vou inviabilizar o ministério de pessoas que o Eterno está. E como eu já falei para você, eu ouço muitas vezes pessoas que fizeram e fazem parte, farão sempre da minha vida, e existem dias que eu falo: esta não foi uma boa pregação. E eu espero não trazer a vocês uma pregação fora da palavra nunca, queridos. Nunca vou falar mal de quem o Eterno fala bem. Eu nunca vou trazer para vocês, em nome de Yeshua, queira o Eterno me dê forças. Eu nunca quero trazer para vocês uma suposição das Escrituras. Então, amados meus, nós temos um papel árduo pela frente, um papel duro pela frente. Possa você, possa eu, possamos nós, em nome de Yeshua, nós precisamos parar de rotular os outros. Ai, aquela pessoa é um chato. Olha, aquela pessoa lá, ai, como ele é exigente. Olha, nós vamos botando rótulo. Chega uma hora que a pessoa, você não vê nem o rostinho mais dela, você não vai estar aberto para nada que aquela pessoa disser. Como é difícil você olhar uma pessoa se você já rotulou ela por algum motivo. Como você vai ter o conhecimento de alguém que você rotulou? Quando maridos e mulheres se rotulam: a minha mulher não me ama, o meu marido não me ama. É um rótulo, queridos, aqui não é um rótulo, é um outdoor. Você pegou o outro e enrolou dentro do outdoor. E daqui a pouco você está dizendo: o Eterno não me ama. Você está rotulando o próprio Eterno, que é amor. Como que ele pode negar a si próprio, queridos? Então, o que a Ruach HaKodesh ministrou ao meu espírito, não somente sobre rotular aos outros, mas rotular a você, a mim mesma. Amados do meu coração, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Pelo amor da misericórdia do Eterno, não se autorrotule para o mal. Não é? Aliás, não se rotule para o bem também. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou o bambambam. Olha como eu sou o bastantão. Não, queridos, também não se rotule para o bem. Deixe-se ver com os olhos da Ruach HaKodesh. Pergunte ao Eterno. Pergunte ao Eterno. Queridos, eu já passei situação de ter raiva. Vocês não têm noção. Sabe, quando o filho faz raiva na gente, eu já passei por situação como essa e perguntar: pai, o que o senhor está vendo dessa situação? Por favor, compartilha comigo o que o senhor está vendo com essa situação. E ao mesmo tempo, amados, cuidado com a autorrotulação. Você se impede de receber bênçãos vindas do trono de Hashem quando você faz algo assim com a sua vida. Não pense de você nada sem ser pelo filtro do Altíssimo. Ele nunca te rotula. Ele não vai ter ex-presidiário, ele não vai ter ex-alcoólatra, ele não vai ter ex-drogado, ele não vai ter ex-maledicente, ele não vai ter ex-assassino, ele não tem ex diante dele. Ele é tudo na sua própria vida. Ele pode transformar você e usar a sua vida. Ele quer te usar poderosamente em nome de Yeshua.
Saiba que não importa o que você viveu, o que você passou. Hoje você pode ser os pés de Hashem na terra dos viventes, as mãos de Mashiach para curar e a voz da Ruach HaKodesh nesse mundo. Pare de se autorrotular. Pare de rotular os outros. O rótulo, queridos, ele é um julgamento indelével. Nós fazemos o julgamento e damos um atestado, colamos na pessoa e não conseguimos mais vê-la de outro modo. Que o Eterno nos livre desse mal. É a minha oração sincera, à mercê do que eu vi acontecendo com a vida dessa pessoa querida. Rotulado, queridos, rotulado. Por algo que eu creio de todo o coração, que ele não fez. Que o Eterno fale ao seu espírito e você possa ver as pessoas com os olhos do Eterno, não com os seus olhos. Pelo amor da vontade dele, é o que eu oro. Vamos orar, queridos. Querido Pai, em nome de Yeshua, nos ajude, Pai. A questão do julgamento nas nossas vidas, nós podemos ainda fazer uma roupa para que os outros vistam como um rótulo, e nós não conseguiremos ver a pessoa mais de outro modo, exceto por meio daquilo que nós mesmos rotulamos. Pelo amor da Tua misericórdia, nos ajude, Pai, nos ajude a lidar com os que nos fizeram mal, com as pessoas que nos fizeram mal, pessoas que podem ter mudado de vida, mas não dentro dos nossos espíritos, Pai. Nos ajude a não rotularmos pessoas. Libera a vida dos meus irmãos, a vida de pessoas que nós temos, Pai, passando por situações injustas, passando por situações de opressão. Pelo amor da Tua misericórdia, Pai, pessoas que começam a se autorrotular diante das opressões que elas têm sofrido. Entra com a Tua boa mão, Senhor, entra com a Tua bondade, ajuda-nos a ver o bem. É o que eu te suplico. Ajuda-nos a vivermos uma vida sem rótulos para os outros e para nossas próprias vidas, as nossas limitações, as nossas Pai, coisas que nós podemos nos limitar de uma maneira terrível. Coopera conosco para o bem. Pai, seja um Shabbat Shalom, ministra aos nossos espíritos, ajuda-nos a ver a Tua bondade, a Tua misericórdia. Só o Senhor pode operar o bem sobre as nossas vidas. Pai, ajuda-me a amar com liberdade, liberalidade, não importa, Pai, não importa o que a pessoa tenha feito, quem ela foi. Ajuda-me a me amar também, Pai, não importa o que eu tenha sofrido, me ajude também a me amar. Ajuda-nos a tirarmos esses rótulos horríveis que foram impostos sobre nós, ou que nós mesmos colocamos, Pai. Liberta essas vidas, meu Senhor, pelo amor da Tua fidelidade, da Tua misericórdia. Pai, ajuda esses líderes a não falarem mal de pessoas que o Senhor fala bem, a não se portarem como os amigos de Ov, porque Melech Davi não vai poder interceder por ele, não vai poder, outras pessoas como Iov podem interceder por as pessoas que o rotularam, mas Pai, as pessoas que estão sendo rotuladas como Yaakov e tantos outros, Pai, não são pessoas que o Senhor as vê dessa maneira. Ajuda-nos, Pai, a não rotularmos Teus servos, pessoas usadas para nos abençoar. Nós temos a herança de Yaakov, e sobre nós, Pai, estão as bênçãos de Davi. Misericórdia, Pai. Coopera com nossas vidas, para que nós possamos desvencilhar. Nós não necessitamos falar mal de ninguém para trazer a Tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a fazermos o bem. Ajuda-nos a estarmos firmados na rocha eterna que é Mashiach e Yeshua. E ajuda-nos, Pai, a quem nos fez mal, cura o coração de cada um. Faz essas pessoas verem a opressão e que elas não queriam estar no lugar dessas pessoas, Pai. Como o Senhor falou comigo, você não queria estar no lugar dessas pessoas que estão te fazendo mal. Meu Pai, tenha piedade. Ajuda-nos a olhar com olhos de misericórdia. E defende este povo, meu Pai, porque só o Senhor pode fazer isso. Meshemeshu HaMashiach, que assim seja, assim seja. Mensagem do céu.